Pessoal, vamos começar a aula, então, curso de Direito Animal. Hoje falaremos sobre as bases jurídicas dessa matéria. Na primeira aula nós falamos de 3 bases metajurídicas, ou seja, bases que estão além do direito, paralelas ao direito e que nos ajudam a entender o surgimento do direito animal. Alguém lembra as 3 bases? Primeira, qual era? Segunda? Filosofia. E a terceira? Teologia. A ciência nos fala sobre um fato, né? Os animais são... Isso. E além de serem vivos, eles são sencientes. A filosofia, ela nos ajuda a fazer o quê? Ela nos leva a fazer uma... Oi? Processar pensamentos? Isso, ela vai nos levar a uma reflexão ética, né, sobre os animais. E a teologia, ela nos ensina o quê? Que existe um... Alguém lembra? Oi? Plano divino, né? Então essas 3 áreas, elas nos trazem ideias que vão ajudar na construção do direito animal. Eu falei que na última aula a gente só preparou o terreno e agora nós vamos lançar as bases da nossa construção. A gente vai colocar as paredes, os tijolos, tá? Mas na aula que vem a gente vai colocar o telhado nessa construção chamada direito animal. O que é o direito animal? É o conjunto de normas jurídicas que tratam os animais não humanos como possuidores de direitos, independentemente da função que tenham para os humanos ou para o meio ambiente. O direito animal não vê os animais apenas como instrumentos para os seres humanos e nem vê os animais como se eles só tivessem valor dentro daquele ambiente em que eles vivem, né? Vocês sabem muito bem que se você destrói uma árvore, por exemplo, lá na floresta, isso vai gerar um impacto, porque a árvore tem uma função ali dentro, né? Ela serve de abrigo para os seres vivos, ela serve para produzir oxigênio. Porém, a árvore não é senciente, significa que ela não tem capacidade de sentir coisas boas ou ruins. E ela também não é consciente, ela não sabe que ela existe e ela não sabe de nada na verdade. Ela é como um robô biológico. O animal tem uma função ambiental também. Se você mata o animal lá na natureza, isso vai gerar um impacto. Seja ele um predador, seja ele uma presa. Porque existe o quê? Uma importância naquele ecossistema. Mas o animal, que tem um sistema nervoso central, assim como nós temos, ele possui um valor individual. Você tem um valor individual, não é? Quando um ser humano morre, não importa se isso vai prejudicar o meio ambiente ou não. O que importa é que aquele ser que era consciente deixou de existir. Isso é um prejuízo por si só. E o direito animal vai encarar os animais não humanos da mesma forma. Cada um deles possui um valor, desde que ele seja um ser consciente, né? Esse aqui é o texto-chave do direito animal. Pessoal, a gente vai agora massagear o cérebro, que a gente vai fazer um exercício agora. Eu vou ensinar vocês a destrincharem esse texto aqui. É o artigo 225 da Constituição Federal. Vocês vão sair dessa aula sabendo da aula para a maioria dos profissionais do direito. Eles não sabem isso aqui que eu vou passar para vocês, porque isso não é ensinado na graduação de direito, nem na pós-graduação, a não ser que seja uma pós-graduação de direito animal. Esse assunto, ele não tem nem 10 anos de existência. Vocês são mais velhos do que o direito animal brasileiro. Vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Espera aí, eu vou ajudar vocês, tá? Eu sei que de primeira é difícil, nossa, que textão, não entendi nada.
Eu também não entendi nada de começo. Eu vou explicar passinho a passinho para vocês. Esse texto está falando sobre cuidado do meio ambiente, né? A Constituição veio em 1988. Mas por que eu estou falando que o direito animal não tem nem 10 anos de vida? Porque o direito não é o texto, sabia disso? O direito é a interpretação do texto. Eu falei que o direito animal é o conjunto de normas jurídicas. O que é uma norma? É um comando. O texto pode ser lido de várias formas diferentes. A interpretação que eu vou dar desse texto, pessoal, está começando agora aqui no Brasil. As pessoas não percebiam isso que vocês vão perceber agora. Você olha assim, você não percebe o que está escrito aí nas entrelinhas, mas eu vou te mostrar. A Constituição diz que para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o poder público deve fazer o que está no inciso 7? Proteger a fauna e a flora. Fauna são os animais, flora são os vegetais. Vedadas na forma da lei. O que significa a palavra vedado? Significa proibido. Então a Constituição está mandando que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores criem leis para fazer isso, para proibir práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e da flora. Eu já falei isso para vocês, né? As árvores, os animais têm uma importância dentro do meio ambiente. Tudo bem. Segunda coisa que a lei tem que proibir: extinção de espécies. A Constituição quer que todas as espécies sejam preservadas, né? Inclusive para que os seres humanos do futuro possam admirar esses seres também. E finalmente, submeter os animais à crueldade. Essas duas práticas, colocar a função ecológica em risco e promover a extinção de espécies. Isso se chama direito ambiental. É o ramo do direito que vai cuidar da preservação do meio ambiente, inclusive dos animais. Porém, esse finalzinho aqui, é do direito animal. É aqui que está o direito animal. E a maioria dos profissionais do direito não sabem disso. Esse finalzinho do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal está garantindo que os animais têm direito individual, independentemente do meio ambiente. Cada animal, cada sapo, cada cobra, cada lagarto, cada periquito, cada cachorro, cada cavalo, cada gato, todo ser que tem sistema nervoso central tem direito a não ser submetido à crueldade. O que é crueldade? Segundo o dicionário online: perversidade, qualidade ou condição de quem age com maldade, tirania, fazendo mal, barbaridade, comportamento ou ação impiedosa, bárbara, sem piedade. Na ciência jurídica, o que é direito? Né? Se alguém perguntar para você o que é direito, vocês vão saber responder? Quem quer chutar? Levante a mão. O que significa? Ninguém sabe a palavra direito? Então, no direito com D maiúsculo, que é exatamente a área que estuda as normas jurídicas, né? Um direito com D minúsculo é a proteção normativa do interesse de alguém, o reconhecimento de que certo desejo merece ser realizado. Os animais não humanos têm o interesse de não serem tratados com crueldade, e como a Constituição protege isso, inclusive ordenando a criação de leis nessa direção, significa que eles têm pelo menos um direito, né? Então, proteção normativa é a proteção dada por uma norma. A Constituição é um texto normativo, então ela protege esse direito dos animais. Ela diz: não pode haver crueldade contra animais. Legislador, crie leis nessa direção. Significa que os animais têm esse desejo considerado dentro da Constituição. E, portanto, o direito brasileiro reconhece que os animais têm, no mínimo, um direito: não ser submetido à crueldade, independentemente do meio ambiente. Pode ser um animal dentro da sua casa, pode ser um animal na granja, pode ser um animal na fazenda, pode ser um animal na jaula, não importa. Ele sozinho tem valor.
Vamos voltar para o texto constitucional. Vamos fazer uma releitura agora. Quando a Constituição diz todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, será que é só os animais humanos? Os animais não humanos também não têm o interesse de viver em um ambiente equilibrado, em que tenha água suficiente, que tenha comida para ele, que tenha um ar puro? Será que ele não tem esse desejo? Ainda que ele não consiga criar um conceito na cabeça, ele não consegue argumentar igual a gente, mas ele tem esse desejo, não é? Assim como um bebezinho humano tem desejo de ter água, comida, ele quer que alguém limpe ele quando ele se suja, não é assim? Os animais não humanos também não são iguais a nós nesse aspecto. Significa que quando a Constituição fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela está falando inclusive de um equilíbrio ético. Um meio ambiente em que os animais estejam sofrendo além do sofrimento que já existe na natureza. Se o ser humano está causando crueldade contra esses seres, pessoal, alguém vai ali e fica jogando lixo no mato, no rio, né? Alguém vai lá e destrói o ninho do passarinho. Ora, isso não é um meio ambiente equilibrado, porque está havendo uma relação de tirania, em que o ser humano está impondo sua vontade sobre os outros. Esses todos aí incluem os indivíduos não humanos. Quando a Constituição fala que o meio ambiente é essencial para a sadia qualidade de vida, não está falando apenas da nossa espécie, mas de todas as espécies capazes de ter sensações. Todos os sencientes, humanos ou não. Quando ela fala que o poder público e a coletividade devem defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, está falando inclusive das gerações dos não humanos, os animais que ainda virão a existir. Eles nem nasceram, mas eles já têm um direito assegurado pela Constituição. Eles precisam de um lugar para viver, não é? Ali na natureza, e por isso o meio ambiente deve ser preservado. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os princípios do direito animal. Primeiro princípio é a dignidade animal. Os sencientes não humanos possuem valor individual, pois têm interesse em desfrutar de vida, alimentação, companhia, locomoção, sexualidade, conforto, etc. Isso significa que eles possuem uma dignidade própria, são indivíduos e não meros objetos. Assim como o ser humano deseja ter vida, ele deseja se alimentar, deseja ter alguém para conversar, para conviver, ele deseja se locomover, ele deseja muitas vezes praticar sexo, ele deseja ter um ambiente em que ele esteja confortável. Os não humanos também desejam isso, tá? Isso significa que nós devemos respeitá-los. Eles não são como essa folha aqui, ó, que eu posso rabiscar, rasgar e jogar fora, não. Quando eu faço isso, eu não estou prejudicando ninguém. Mas se eu faço isso com um ser que tem sistema nervoso central, eu estou causando prejuízo para ele. Universalidade é o segundo princípio. O direito animal não exclui nenhum ser que possa ter senciência. Todos merecem consideração ético-jurídica, embora não igual. Isso aqui é importante, tá? O direito animal, ele alcança todos os sencientes, sem exceção, mas não na mesma intensidade. Alguns animais não são protegidos no nível máximo. Eu até coloquei, ó, isso significa que até aqueles usados na produção de leite, carne, ovos, etc., têm dignidade. A Constituição não reconhece direito à vida dos seres explorados na pesca comercial e pecuária, mas não permite que eles sejam tratados de qualquer jeito. Eles sempre possuem o direito de não serem tratados com crueldade. A gente vai ver lá na frente que cães e gatos são super protegidos. Ai de quem fazer qualquer coisa de ruim para eles. Mas os animais, na pesca comercial e na pecuária, não têm direito à vida. A Constituição permite que o ser humano os mate para consumo. Mas o ser humano não pode fazer aquilo que bem entender desses seres, não, tá? Eles merecem algum nível de respeito dentro do tempo de vida que eles possuem, né? O boi, por exemplo, ele pode viver até 14 anos se ele for bem cuidado. Sabe quanto que ele vive na pecuária? No máximo 4 anos. Ele é morto ainda na adolescência, tá?
Mas isso não significa que ele pode ser deixado para morrer de fome, por exemplo, como aconteceu com as búfalas de Brotas que eu citei na terça-feira. Terceiro e último princípio, primazia da liberdade natural. O animal não humano merece respeito ao desejo de viver livre, preferencialmente no ambiente natural. Artigo 25, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Ambientais diz que os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para a guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Significa que a lei, respeitando então essa condição dos animais como seres que têm interesse de viverem livres e soltos, ela determinou que um animal, qualquer animal, ele tem que ser conduzido para o seu habitat. O que é o habitat? É o local em que o animal vive normalmente, né? Ah, não é possível fazer isso. Ah, ele está doente, ele perdeu a pata, ele perdeu o olho por algum motivo. Então nós vamos o quê? Levá-lo a um jardim zoológico, uma fundação ou algum lugar semelhante que tenha condição de cuidar desse bicho. Vai ter que ter um veterinário para acompanhá-lo, para que ele consiga se recuperar para voltar para o meio ambiente. Agora eu vou trazer uma palavrinha de uma promotora de justiça que falou uma coisa muito legal sobre esse tema. Uma outra questão sensível que ainda é muito pouco debatida é a questão dos zoológicos. Então, a partir do momento em que a gente considera que o animal é um ser senciente, sujeito de direito, nosso colega e grande animalista, o José da Silva Moura Neto, um advogado muito atuante no âmbito do direito animal, e na medida em que a gente tem essa compreensão que o animal é um sujeito de direito, será que é constitucional, será que é justo aprisionar animais em zoológicos para o divertimento humano? É claro que o zoológico ele também não é só um estabelecimento considerado para passeio, né? Ele tem uma finalidade de conservação e de educação ambiental também. Mas, na prática, as pessoas que vão no zoológico, elas estão indo lá para a mera finalidade de passar um domingo com a família, né? E olha como isso é contraditório. Você levar a sua família para passear num local que é uma grande penitenciária. Eu e a doutora Luciana Imaculada, que é a coordenadora da Fauna, a gente sempre faz essa comparação. O zoológico é uma grande penitenciária para seres que não fizeram nada para merecer tamanho sofrimento. Então, é preciso que a gente pense nessa evolução, né? Na minha visão, a lei do zoológico é uma lei inconstitucional. Ela já ela passou de uma constitucionalidade para uma inconstitucionalidade diante do nosso paradigma constitucional atual de proteção dos animais. E ela precisa ser adequada, é preciso que a gente faça uma interpretação conforme dela para fins de, por exemplo, proibir a visitação pública não guiada. A ideia de que as pessoas vão visitar o zoológico, elas têm que visitar para fins de educação ambiental. E tem que se passar a mensagem para a população que vá a esse estabelecimento de que os animais só estão ali porque eles não poderiam estar na natureza, né, o que muitas vezes não corresponde à realidade, mas deveria ser assim, somente recolher animais que por alguma razão não podem estar vivendo na natureza, e conscientizar esse público de que esses animais são seres sencientes, muitos deles têm a capacidade de autoconsciência, têm uma capacidade de inteligência muito grande. Quem saiu na frente nesse ponto foi o município de São Paulo. O município de São Paulo tem uma lei municipal que proíbe a instalação de novos zoológicos e determina que os zoológicos existentes devem ser progressivamente desativados e transformados em santuários, que é uma figura que não tem uma regulação jurídica, que não tem uma regulação normativa, mas que é um espaço que respeita a liberdade do animal, que permite que o animal expresse minimamente os comportamentos naturais da espécie. Foi clara a palavra dela, pessoal? Vocês querem que eu comente alguma coisa? Vocês entenderam o que ela falou? Quem entendeu, levanta a mão. Tá. É o seguinte, essa promotora está falando exatamente sobre esse princípio da primazia da liberdade natural, né?
de você buscar levar o animal de volta para o meio ambiente e só usar o zoológico em última medida. O zoológico não tem que ser para diversão humana. O bicho não tem que ser um objeto que a gente fica apreciando porque a gente acha curioso, né? Porque ele está preso ali. Aquilo ali é uma penitenciária. A diferença é que ao invés de ter seres da nossa espécie, tem seres de outra espécie. Mas tanto um como o outro sofre e quer ser livre, né? O zoológico tem que ser o local de recolhimento de animais que por algum motivo não podem ser soltos na natureza. E na medida do possível eles têm que ser integrados ao seu ambiente de origem, né? É muito legal você ver a natureza como ela é, sem você precisar submeter os bichos à crueldade. Pessoal, nós vimos os 3 princípios do direito animal: dignidade, universalidade e primazia da liberdade. Agora nós vamos ver as regras do direito animal. A proibição constitucional de crueldade é uma regra que nasce do princípio da dignidade animal, como nós vimos. Pelo fato de o animal ser senciente, significa que ele não é um objeto, portanto ele tem dignidade, ele tem valor próprio. Isso significa que ele não pode ser tratado com crueldade. Essa é a regra que está expressa na Constituição. Só que existem leis federais, estaduais e municipais que detalham situações de crueldade, porque a Constituição não é detalhista nesse ponto. E essas leis ainda trazem outras regras, incluindo punições, multa, prisão, fechamento do estabelecimento comercial, naquele caso dos estabelecimentos que têm animais, e ou perda da guarda do animal. Se você tem cão, gato, você pode perder o direito de possuí-lo se você praticar maus tratos. São muitas leis. Eu trouxe aqui uma lei federal, ou seja, que abrange o Brasil inteiro. Lei dos crimes ambientais. Artigo 29. Ela proíbe matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, ou em período proibido a caça, ou durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. O que isso tudo significa? No Brasil, é crime você matar o animal e você até mesmo pegá-lo ali no ambiente natural, né? Não importa se ele está paradinho ou se ele está fazendo a sua rota migratória, tá? A pena é leve, 6 meses a 1 ano, nem chega da prisão normalmente. Essa pena é substituída por algum tipo de restrição de direito, a pessoa vai ter que pagar a cesta básica. Mas existem situações em que haverá um aumento. É uma espécie rara? É ameaçada de extinção? Então vai ser aumentada de metade. Ah, você fez isso no período proibido a caça, porque existem situações em que a lei autoriza a pessoa a caçar, que nós vamos ver ali na frente. Você fez isso no período proibido, vai aumentar da metade. Você fez durante a noite, vai aumentar da metade, tá? E o parágrafo 5º é especial, ele fala, se você é um caçador profissional, a pena vai triplicar. Essa mesma lei proíbe praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E a lei prevê as mesmas penas para quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Às vezes tem aqueles filmes nos Estados Unidos que eles abrem o sapinho, né, dentro da escola. No Brasil isso não é permitido, você não precisa abrir o sapo, você pode pegar um livro e mostrar os órgãos dele por dentro como é. Aí que eu falei que o cão e o gato é super protegido. Ó, parágrafo 1º, letra A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo, o caput é a parte de cima, onde está assim, artigo 32. Então, se você praticar algum desses verbos aí,
do artigo 32, contra cão ou gato, a pena vai lá para cima, 2 a 5 anos. Dá para fazer, sabe o que? Prisão preventiva. Né? Antigamente, a pena era tão baixa, o cara, por exemplo, ele torturava o cachorro, ele queimava o gato, ele não ia preso. Né? Era uma pena michuruca, não dava nem para prender em flagrante. Hoje já dá para fazer isso. Então, você vê como que o direito brasileiro, ele protege os animais de forma desigual. O cão e o gato estão aqui em cima, os outros animais estão aqui embaixo, né? E os seres da nossa espécie então nem se falam, né? A pena é muito mais alta. A pena para matar um indivíduo humano pode chegar a 30 anos. E parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal, né? Também nós temos proibições de pesca, tá, pessoal? Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena, detenção de 1 ano a 3 anos ou multa. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. Usar substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Você vê que a pesca é diferente da caça, porque a caça é proibida via de regra, você precisa de uma autorização. A pesca não. Em regra, qualquer pessoa pode pescar, a não ser que seja num local proibido ou interditado. Ou se você usar esses métodos aí de destruição, tá? Aí é crime também. Finalmente, artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Ou por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Aqui no Brasil, ó, esse inciso 4, sabe o animal que se encaixa aqui? O javaporco. Existe autorização para matar javaporco, porque ele é considerado um animal nocivo, que destrói o meio ambiente. Ele se reproduz muito, ele foi trazido de outro país para cá e o governo autorizou o abate desse animal, né? Fora isso, é crime, a não ser que seja em estado de necessidade. A pessoa que não tem condição de comprar no supermercado, de ter alguma outra fonte de alimento, ela pode matar o animal para saciar a fome sua ou da sua família, né? E também para proteger a sua lavoura, seu pomar ou seu rebanho, mas tem que ter autorização do IBAMA. Ah, eu vou matar um saparda ali porque ela matou meu bezerro. Você tem autorização? Cadê o documento? Não tem? É crime. Pessoal, aqui no estado de São Paulo nós temos um Código de Proteção aos Animais. Ele proíbe, por exemplo, exercitar cães conduzindo os presos a veículo motorizado em movimento. Você não pode prender o seu cachorro no carro. Ah, eu vou andar ali só um pouquinho com ele para fazer ele ficar fortinho. Não pode fazer isso. É proibido nas atividades de tração animal, ou seja, aquela atividade que o animal serve de carga, ele puxa a carga. Não pode utilizar animal cego, ferido, enfermo, extenuado ou desferrado, ou seja, sem o ferro no casco. Não pode castigá-lo de nenhuma forma. Você já viu alguém castigar o cavalo, o burro? Não pode. Não pode fazer o animal trabalhar por mais de 6 horas ou fazê-lo trabalhar sem respeitar intervalos para descanso, alimentação e água. Não pode fazê-lo trabalhar fraco, ferido ou estando com mais da metade do período de gestação. Não pode prender animais atrás dos veículos ou atados a caudas de outros. Ainda é proibido fazer viajar o animal a pé por mais de 10 km sem descanso, água e alimento. Conduzir por qualquer meio de locomoção animais colocados de cabeça para baixo, de mãos e pés atados ou de qualquer modo que lhes produza sofrimento. Vocês já viram alguém carregar galinha de cabeça para baixo? Tem gente que amarra a galinha ali na bicicleta e leva ela de cabeça para baixo. Ah, eu vou matar a galinha. Qual que é o problema de fazer ela ficar de cabeça para baixo? Não pode. Não pode transportar animais em cestos, gaiolas ou veículos sem as proporções necessárias ao seu tamanho e números de cabeças e sem que o meio de condução em que estão encerrados esteja protegido por rede metálica ou similar que impeça a saída de qualquer parte do corpo do animal. Tem que ser um ambiente apropriado com o tamanho dele,
para ele ficar confortável na medida do possível. Posso fazer uma pergunta? Sim. A gente sabe que existem algumas regiões que é muito típico a questão da cavalgada. Não sei se você já ouviu falar. E aí, nesse caso, o que acontece? Porque a gente não tem dimensão de onde esse animal vem e para onde ele vai. Por exemplo, se a cavalgada é numa cidade local, quem gosta e quem cultiva essa prática vai falar, mas de repente vem gente da região vizinha. E nesse momento, como que o poder público ele se organiza dessa forma? Como que ele deveria agir ou como que ele age? Essa é uma questão muito específica, eu não sei se existe algum documento para que a pessoa comprove, por exemplo, de onde o animal veio. Ela apresenta o documento, ali o animal veio de Cuiabá. Aí o agente, ele teria que fiscalizar, mas como que foi as condições do animal? Ele teve descanso? Aí, eu não sei se existe alguma documentação nesse sentido. O que eu sei é que existem punições previstas na lei, que são multa, no caso, e perda da guarda do animal, tá? Sim. Mas realmente, assim, a lei vale aqui dentro. Agora, qual é a efetividade? Se ela está sendo aplicada, eu não vou saber te falar. Por que eu te dei esse exemplo? O pessoal não pega a carreta para levar o animal. Não, o pessoal vai de Vicentinópolis até Lourdes e lá o animal ele fica para prestigiar o evento, eles fazem uma passeada com o animal. Então isso me preocupa. Por quê? Porque esse animal ele já vem cansado, não é de agora. Ainda ele fica ali naquele sol, sem água, sem comida. Então nesse caso, eu não sei se uma questão cultural, se quando é relacionado com a questão cultural, se isso tem uma certa, não sei se as pessoas tiram a mão, se as pessoas fingem que não vê, mas acontece muito. Cidade pequena, isso acontece uma cavalgada em Caxias. Aí quem vem de Aracanguá, vem com o animal de Aracanguá, de Vicentinópolis, e vai para Caxias e o animal fica lá em situação. É um caso para o Ministério Público, tá? Eu mandaria um e-mail para o Ministério Público detalhando a data da festividade, se possível colocar fotos, vídeos, matérias jornalísticas para que o Ministério Público fiscalize. Ele vai ter que abrir um inquérito civil. Sim. E aí ele pode mover uma ação para que esses animais sejam protegidos, tá? Pessoal, é proibido promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes. Touradas, simulacros de tourada e vaquejadas em locais públicos e privados. Em São Paulo não pode ter vaquejada. Não pode ter tourada, não pode ter rinha de bicho, rinha de cachorro, rinha de galo. E artigo 21. É proibida a apresentação ou utilização de animais em espetáculos circenses. Eu não lembro se eu já cheguei a ver animal em circo. Essa lei aí é de 2005. Em muitos estados brasileiros é proibido usar animal em circo. Pessoal, nós vimos então uma lei federal, uma lei estadual. Agora nós vamos ver outra lei estadual. Essa aqui é bem nova, porque a lei de São Paulo é de 2005. Esse aí, o Código de Bem-Estar Animal da Paraíba, é de 2018. Ele é bem amplo. Eu só vou ler esse artigo 5º para vocês, que ele diz assim, ó: todo animal tem o direito de receber tratamento digno e essencial à sadia qualidade de vida. É praticamente uma repetição da Constituição, né? Só que antes, as pessoas liam o artigo 225 da Constituição e entendiam que essa sadia qualidade de vida era somente para os humanos. Agora não. Olha aí, o legislador da Paraíba, a Assembleia Legislativa, criou essa lei prevendo que é um direito dos animais, não humanos também. Eles também têm direito a um abrigo capaz de protegê-los da chuva, do frio, do vento e do sol, com espaço suficiente para se deitar e virar. Também tem direito a um limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, a uma alimentação adequada e a um repouso reparador. Essa lei fala de pet shop, fala que não pode expor o animal na vitrine lá do pet shop. Ela fala um monte de coisa. A gente não vai ficar lendo aqui, tá? Mas só para vocês saberem que lá na Paraíba, o direito animal está bem avançado. Olha aí, uma lei municipal do município de São José dos Pinhais, do estado do Paraná. Todos os animais abrangidos por esta lei têm os seguintes direitos, dentre outros previstos na legislação: respeito à vida, à dignidade individual, à integridade de suas existências física, moral, emocional e psíquica, alimentação e dessedentação adequadas. Dessedentação significa você ingerir água. Abrigo adequado, salubre e higiênico, capaz de protegê-los da chuva, vento, frio, sol e calor, com acesso a espaço suficiente para que possa exercer seu comportamento natural.
é uma lei muito avançada. Todo animal abrangido por essa lei também tem direito à saúde, com acompanhamento médico veterinário, periódico e preventivo, e com tratamento curativo imediato em caso de doença, ferimento, maus tratos ou danos psicológicos. Se algum agente da Prefeitura de São José dos Pinhais ver um animal nessa situação, tem que levar imediatamente para cuidado médico. O cavalo está abandonado, vamos levá-lo para que ele seja cuidado por um médico veterinário, imediatamente. Todo animal tem direito à limitação de jornada de trabalho, como nós vimos também na lei da Paraíba. Tem direito até mesmo a uma destinação digna, respeitosa e adequada de seus restos mortais, vedados serem dispensados no lixo. Pessoal, assim como o ser humano, os animais ali em São José dos Pinhais têm direito a ter os seus restos mortais enterrados. Não pode jogar o corpo do animal em qualquer lugar. Olha onde chegou a lei aqui, né? É o direito animal funerário. Também tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que já está na Constituição. Isso aqui, pessoal, esse inciso 8 é um choque. Isso aqui começou em 2018. Acesso à justiça para prevenção e ou reparação de danos materiais, existenciais e morais e aos seus direitos individuais e coletivos. Sabe o que a lei está falando aqui? O animal tem direito a mover ações indenizatórias na justiça. Sabia disso? Você tem direito a mover uma ação indenizatória, não é? Se você sofrer algum tipo de dano. A lei de São José dos Pinhais está dando o mesmo direito para o animal. Vocês sabiam que já existem animais que estão movendo ações judiciais aqui no Brasil? Animais não humanos, sabia que existem ações movidas em nome de animais? Na aula seguinte eu vou mostrar isso para vocês. Tem muitos profissionais do direito que nem sonham que isso existe ainda. E finalmente, no caso de animais de quaisquer espécie considerados de estimação, as famílias tutoras, a comunidade e o poder público empregarão todos os meios legítimos e adequados para a colocação daqueles abandonados em famílias substitutas ou, no caso dos comunitários, garantir-lhes alimentação, abrigo e tratamento médico veterinário. É basicamente a mesma coisa que se dá com crianças humanas. Uma criança humana que é abandonada pela família tem que ser colocada em uma família substituta. A lei de São José dos Pinhais está falando a mesma coisa sobre os animais não humanos, de qualquer espécie. Ele tem uma família tutora, ele tem que ser mantido ali. Olha como que a lei fala, família tutora, não é uma família proprietária. O direito animal não vê o animal como uma propriedade, mas vê o animal como um ser que merece cuidado. Se por algum motivo ele não tem um tutor, ele tem que ser adotado por alguém, né? Se for um animal comunitário, ele mora na rua, mas as pessoas ali cuidam dele, eles colocaram um abrigo para o animal, colocaram a ração para ele, todo mundo faz carinho no animal, todo mundo gosta dele. Tudo bem, então ele tem que ter esses cuidados mínimos, tem que ter abrigo, alimentação e tratamento médico veterinário. Ninguém está cuidando do animal, o agente da prefeitura vai lá para saber o que está acontecendo. As pessoas abandonaram ele, o animal pode processar as pessoas que o abandonaram. Parece loucura isso? O animal vai abrir o processo? Vai. Eu vou mostrar na aula seguinte para vocês. Animais podem abrir processo na justiça já. E aqui nós encerramos, pessoal, aos 45 do segundo tempo, tá? Novamente, essa imagem para vocês não se esquecerem que os animais não são coisas. Eles são indivíduos que têm consciência e ciência. E a lei cada vez mais está reconhecendo isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima. Obrigada, Rafael. De nada. Pessoas, deixa eu perguntar, né? Você vai querer tirar uma outra foto? Vamos tirar.